Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre cio, o cio em cadelas. Então, se você tem uma cachorrinha em casa, ou mesmo se você tem um macho, né, e queira colocá-lo para cruzar, você tem que saber do cio. Ou, se você se interessa pelo assunto, fica com a gente até o final. Hoje a gente vai discutir sobre o cio em diferentes portes, que tem muitas diferenças, tudo sobre as fases do cio, que são 4 fases, e também a duração de cada uma delas e as características que elas apresentam. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho da notificação e fazer as mesmas coisas nas nossas redes sociais. A gente aguarda vocês lá. Então vamos lá pro vídeo. Então, toda cadela, geralmente, ela possui o primeiro cio irregular, tá? O primeiro cio, ele começa a partir do 6º mês, isso nas raças pequenas, nas raças miniaturas, e nas raças maiores pode se estender até 2 anos, mas geralmente 1 ano e 2 meses, elas começam a ciclar, e algumas até com 9 meses, tá? Então isso é muito variável, e principalmente no que eu falei, no primeiro cio. Os sinais, eles são muito discretos nesse cio, então tem cadela que nem sangra, então você nem nota que ela entrou no cio. Tem outras cadelas que a gente só percebe umas gotinhas de sangue pela casa, e tem outras que realmente elas possuem todas as características de cio, né? Que é a vulva inchada e sangramento, que são os principais. Então uma boa pra gente guardar é generalizar. Raças pequenas são precoces, a partir de 6 meses, e geralmente com 6, 7 meses elas ciclam, e até um pouco antes, e raças grandes mais tardias, chegando até 2 anos, e ciclando também a partir do 6º mês de vida. E o ideal, né, aí já pegando um gancho na cirurgia de castração, que tem tudo a ver com o cio, o ideal é castrar antes do primeiro cio, para evitar uma série de doenças, que seria tumor de mama. Então a chance é quase 100% de não ter tumor de mama, caso a castração seja antes do primeiro cio. Tem também a vantagem da doença muito comum em cadela adulta, a meia-idade, a idade avançada, que seria a piometra. Acaba também com a chance de ter ovário policístico, também previne tumor de útero, tumor de ovário, e também a gestação indesejada. E além disso, auxilia muito a cadela na melhora da imunidade, porque muitas cadelas, quando entram no cio, a imunidade despenca e elas começam a apresentar doenças de pele, a própria piometra, né, em cadela não castrada. E além disso, elas podem apresentar gripe e outras doenças. E a desvantagem da castração antes do primeiro cio é que a cadela, ela continua desenvolvendo, mas só que ela desenvolve menos. Então vai ser uma cadela menor, tá? Em comprimento e largura. A cadela tende a engordar mais. E além disso, ela pode ter algumas patologias que acontecem pela falta de hormônio, tá? E uma muito comum seria a vulva juvenil, que a vulva juvenil é aquela vulva pequenininha e pode chegar a assar essa vulva, tá? Porque como ela é muito pequenininha, a urina então fica pegando ali na pele e pode causar assadura. Então, inclusive, tem até cirurgia para correção da vulva juvenil. Mas apesar dessas desvantagens, a gente indica demais a castração, principalmente a pediátrica, tá? Que é a castração antes do primeiro cio. Então, toda cadela tem o famoso ciclo estral, que nada mais é que o ciclo da cadela, que acontece em média, tá? De 6 em 6 meses. Pode variar de cadela para cadela. Então, às vezes, a sua apresenta de 7 em 7. Então, não assusta com isso, tá? Porque isso é uma média que eles fazem numa população de cadelas, de fêmeas, para descobrir a duração média dessa população. Mas caso a sua apresenta discrepância muito grande, né? Por exemplo, de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, leva ela no médico veterinário, pode ser alguma alteração. E a principal alteração que dá seria o ovário policístico, tá? Que é uma alteração no ovário que faz a cadela ciclar mais rápido. Então, em geral, cadelas saudáveis têm o ciclo estral de 6 em 6 meses, funcionando como um reloginho mesmo.
E falando desse número de 6 em 6 meses, nós vamos falar também mais pra frente no vídeo da duração de cada fase do cio, e também é uma média, aquele mesmo esquema que eu falei da questão da média populacional. Então tem cadela que não respeita essa média, então tem cadela que a duração dessa fase é menor e tem outras que a duração é maior. Então eu vou começar pela primeira fase, lembrando que são 4 fases, sendo que uma delas é a fase da gestação. Então eu vou passar em todas elas agora, uma por uma, falando tudo sobre elas, duração e características. A primeira fase chama-se proestro. A duração dela é de 7 a 13 dias. É aquela que confunde a gente, mas é aquele clássico, né, sinal de cio, entre aspas. Eu vou explicar mais pra frente por quê. A cadela fica com a vulva muito inchada, tá? Sangrando bastante. E esse inchaço leva ao sangramento, tá? Então é nessa fase que ela sangra bastante. Daí a confusão com uma menstruação, mas as cadelas não menstruam, tá? E é nessa fase que o organismo da cadela se prepara para ovulação. Grava bem essa informação que eu vou falar. A cadela não aceita o macho. Então nessa fase não é cio ainda. Essa fase chama-se proestro. Então, quando sangra muito, é proestro. A segunda fase, essa sim é a fase do cio. É a fase chamada de estro. Então, ela é o período fértil da cadela. Dura de 7 a 13 dias também. Nessa fase, o sangramento ele é muito discreto ou ele é interrompido. Ocorre a ovulação e a fêmea passa a aceitar o macho, né? Então é nessa fase que você tem que colocar a fêmea para cruzar com o macho, porque a tendência é ela aceitar. Se ela não aceitar, é porque ela não está no cio ainda. A cadela também muda o comportamento, ela fica mais dócil, fica mais receptiva, principalmente com pessoas, mas nessa fase ela também fica agressiva, e principalmente com outras fêmeas, chegando até a brigar com elas. Então toma cuidado se você tiver várias cadelas em casa e uma delas entrar no cio. Então fica ligado e a tendência é separar elas para não ter briga. E além da docilidade com humanos, com os machos também ela tende a ser mais dócil também, porque a tendência é ela aceitá-los, né? Então o macho chega, ela vira o bumbum para ele, vira a vulva para ele, deixa ele cheirar, ela abaixa a cauda, né, e coloca a cauda de lado para o macho poder ver a vulva, e posterior o cruzamento. Então, para gravar essa fase, a gente tem que perceber o sangramento, tá? Então, se o sangramento interrompeu ou tá muito discreto, significa que a cadela tá entrando no cio. Então, é hora de você colocar o seu macho com a fêmea para poder cruzar, porque ela vai aceitar ele. A tendência é ela aceitar ele. Então, primeira fase, proestro, segunda, estro, que dura as duas juntas, duram em média 20 dias. E agora, caso ela cruza, tem essa terceira fase, que é a fase de estro, que dura em torno de 75 a 90 dias. E a quarta fase, que é a fase mais longa, né, e que é a fase indicada para castração, seria a fase de anestro. Então, nesse período ocorre a involução, né, que é a retração uterina, seja depois de uma gestação ou depois das duas primeiras fases que eu citei anteriormente, que seria o proestro e o estro, e também se caracteriza pela total inatividade sexual. Então, também a cadela não aceita o macho, ela não tem nenhuma atividade sexual. E ela dura, em média, 4 meses, e é a fase ideal para você fazer a cirurgia de castração na cadela. E a gente fala isso porque é a fase mais segura para fazer a castração. Porque nessa fase o útero não fica engurgitado de sangue. A cadela, nas cirurgias, ela não sangra fácil igual nas outras fases do cio. Fora que as hemácias que estão ali, né, dentro do útero, que estão também na vulva, elas são de extrema importância durante a anestesia, porque são as hemácias que transportam oxigênio. Então, se for castrar sua cadela, dê preferência à fase de anestro.
e não a fase de proesto e esto que a gente explicou anteriormente. Então o vídeo de hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica muito feliz de vocês terem visto até agora o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, que mostra pro YouTube que o vídeo é relevante, e dá o like, que vai ter muito vídeo bom igual a esse. E além disso, vou deixar nossas redes sociais aqui e não se esqueça de acompanhar a gente lá, tá bom? Um forte abraço para todo mundo, ótima semana e tchau!